Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ler Mateus 4, capítulo 4. Então aí vai se preparando aí, pega a sua Bíblia, pra gente ler junto. Pega a sua Bíblia, de preferência João Ferreira de Almeida Fiel, que é a tradução que eu tô lendo. E eu tô lendo uma Bíblia de 26 anos atrás e tô lendo outra do... Eu tô lendo aqui, filho. Então, eu tô lendo uma Bíblia de 26 anos atrás e tô lendo a mesma versão da Bíblia João Ferreira de Almeida Fiel de 2020. Elas têm um distanciamento de mais ou menos 26 anos de que foram escritas, editadas. Então, vamos lá. Então, eu vou ler primeiro a antiga, de 1994. Acredito que ela seja até um pouco antes disso, de 93, 92. Mas não tenho certeza. De 94 eu tenho certeza. 1994 eu tenho certeza. Então, eu vou ler primeiro a antiga, depois eu vou estar lendo a que foi redigida e atualizada em 2020, o mesmo capítulo. E assim que eu terminar de ler, eu vou comparar os versículo por versículo, qual foi a alteração sofrida, qual que mudou, tá? Pra gente poder estar vendo junto. Você pega sua Bíblia aí, pra gente estar fazendo essa comparação. Mateus 4. A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Jesus na Galileia. Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. A vocação dos primeiros discípulos. Isso é o título, tá, gente? Porque nessa antiga tinha títulos. Para cada ocasião que havia o título. Então, eu leio o título também. A vocação dos primeiros discípulos.
Versículo 18 agora. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando o barco e seu pai, imediatamente o seguiram. Jesus cura os enfermos. Título: Jesus cura os enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Agora, vamos ler a edição de 2020. Mateus, capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu consertando as redes, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, e deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas
e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Agora a gente vai comparar versículo por versículo. Eu leio a antiga e depois a nova. Sempre o primeiro versículo vai ser da antiga e depois vai ser da nova. Vamos lá. Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muito idêntico, muito parecido, muito idêntico. Só muda ali, foi levado na antiga e no novo foi conduzido. No 2. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Eu acho a antiga ao meu entender, eu entendo com muito mais facilidade essa de 1994 do que a de 2020, porque são pequenas coisas. Aqui no versículo 2, depois de jejuar por 40 dias. Enquanto na nova tá, depois teve fome. Quer ver? No versículo 2, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí na nova, na Bíblia Nova. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É praticamente idêntica. Muda muito pouco, não há nenhuma alteração que muda os fatores. Até agora, lendo, lógico, estamos ainda no capítulo 4 ainda. Ainda tem muita coisa para ler, vamos ler até o Apocalipse, se Deus quiser. Versículo 3. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E chegando-se a ele o tentador, tá vendo? Só mudou a colocação do sujeito aqui, ó. O tentador chegou-se a ele e disse, né? O tentador chegou a Jesus e disse. O tentador chegou a ele e disse. Aí no versículo 3 da nova. E chegando-se a ele o tentador. Então só muda a colocação do sujeito na frase. Mas os sujeitos são o mesmo. O tentador é o mesmo, Jesus é o mesmo. Então não altera os fatores. E chegando-se a ele o tentador, na nova, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Idêntico. Tudo idêntico. No versículo 4. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora sim, é a hora que eu quero prestar mais atenção, porque é o que Jesus falou. Tudo o que toca a ele, tudo o que fala dele, do Pai, do Espírito Santo e de Jesus, é o que eu quero estar atenta nas atualizações. E tudo o que ele disse, todas as palavras que ele falou, é o que eu quero estar atenta nas atualizações. Então, deixa eu lá de novo. E respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No versículo 3, tem a palavra do diabo. O diabo falando: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A única coisa que está diferente é que se tornem na nova e na antiga tá se transformem em pães. O resto está tudo idêntico. Quando Jesus fala, muda-se o verbo do presente para um futuro. Na antiga tá. E o não por nem. Na antiga tá. Está escrito: não só de pão vive o homem. Está no presente. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na nova está assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui é vive o homem, não só de pão vive o homem, está no presente. E aqui está no futuro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Posso ser muito ignorante, posso não entender nada de português, então, por favor, se tiver alguma professora de português aí e puder me esclarecer isso, porque no meu entendimento, a outra está no futuro e a Vive está no presente. Eu posso estar muito errada, entende? Então, no meu entender, é isso. No meu entender. Espero que eu esteja errada mesmo. Eu quero muito estar errada. Sério mesmo. É porque... Por quê? Porque não altera a nossa vivência com Cristo. Porque quando a gente pratica a palavra, isso não altera. Mas eu não sei. Se for realmente algo futuro e algo presente, se for uma mudança assim, eu prefiro que não tenha essa mudança. Entende? Eu prefiro ler sem essa mudança. Porque para mim eu prefiro ler no presente, porque eu vivo o presente com ele. Vamos lá, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Muito parecido, só muda uma palavra. Do transportou e colocou. Ele disse: se tu és o filho de Deus, no 6, versículo 6. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra.
Lança-te daqui abaixo até aqui, tá? E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Muito parecido. Muito parecido. Que não tropeces em alguma pedra, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. No 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Respondeu-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Idêntico. Levou-o novamente o diabo ao monte muito alto e prostrou-lhe e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. No 8. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Muito parecido. Muito parecido. No 9, ele disse, tudo isto te darei se prostrados me adorares. E disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Idêntico. Então Jesus lhes disse, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, vai-te, Satanás. Pois está escrito, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quase idêntico, só muda uma pontuação. No antigo é uma exclamação, vai-te, Satanás, pois está escrito. E na nova, em vez da pontuação de exclamação, tem a vírgula. De resto tá muito parecido. No 11. Então o diabo deixou. E chegaram os anjos e o serviram. Então o diabo o deixa. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Novamente, o que muda aqui é só a colocação do verbo, o tempo do verbo, do passado para o presente, só que agora na antiga tá. Então, o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Então, o diabo deixa e eis que chegaram os anjos e o serviam. Gente, idêntico. Na verdade, até o que eu tô falando aqui, entende esse negócio de verbo, não sei o que, não era nem pra mim estar falando, porque eu não entendo nada de português. O que eu entendo de português é negócio de escola, de normal, de ensino médio, não entendo muito, não era nem pra mim estar falando disso. Mas é só o que muda realmente e no meu entendimento, eu falo conforme o meu entendimento. Porque o que eu tô fazendo aqui, gravando, dividindo com vocês isso, eu estaria fazendo sozinha.
Eu estaria fazendo sozinha e esse seria o meu pensamento sozinha, entende? Eu estaria falando sozinha comigo mesmo, isso e aquilo e tal. Então, assim, a diferença é essa, é que em vez de fazer para mim mesmo, esquadrinhar sozinha isso que eu tô fazendo, eu tô gravando. Só a única diferença é essa. Então eu não. Tem coisas que eu não tinha que estar falando, mas eu estaria falando para mim mesma se eu estivesse lendo sem estar gravando. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu faria, tá? Vamos lá no 12. Jesus na Galileia, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. No 13, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naphtali. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Só muda a palavra, só muda a colocação do verbo, o tempo do verbo. Até agora não vi uma alteração maior do que isso. Ainda estamos ainda no capítulo 4 de Mateus, ainda tem muito a ser lido, mas pelo que se fala da Bíblia, né, de atualização, de não sei o quê, do público não ter acesso à primeira edição escrita e traduzida por João Ferreira de Almeida, na verdade já é domínio público, não sei por que é tão difícil ter acesso a isso, se é domínio público. Então, na verdade, eu mesmo achava que as alterações fossem muito mais agravadas, que eu ia ler coisas totalmente diferentes, e não. É a mesma coisa que foi escrita há 26 anos atrás, foi escrita em 2020, a mesma coisa. Esses 4 capítulos são praticamente idênticos. Então, vamos continuar, porque a gente só vai saber lendo tudo. Versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz... No 15, terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. A terra de Zebulon e terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Na antiga fala Galileia dos gentios e na nova fala Galileia das nações. Junto ao caminho do mar, Galileia dos gentios. No versículo 16. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus
Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No 18, andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. No 19, disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No 19 aqui tá, e disse-lhe Jesus. É bom, né, ser reafirmado o nome dele, embora a gente entenda que foi ele que disse. Eu vou continuar lendo, já está acabando esse capítulo, e vou tirar a foto da Bíblia antiga e da Bíblia de 2020. Eu vou estar postando aí para vocês printarem e vocês mesmos esquadrinharem, leiam com a Bíblia que vocês têm, porque senão demora muito se eu ficar só falando das palavras, mas nas que eu achar importante falar, vou falar, tá? Imediatamente eles deixaram as redes e os seguiram. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. 21. Indo um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E estavam num barco em companhia de seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E eles, deixando o barco e seu pai, imediatamente o seguiram. E chamou-os. Eles, e deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Então eu sinto a falta do nome de Jesus de novo na Bíblia Nova. Entende? Tudo que toca o nome dele é importante para mim. Uma alteração, uma retirada do nome dele é importante para mim, embora eu entenda que foi ele que chamou os filhos de Zebedeu. Embora eu entenda que mais acima, onde estava lá Jesus, disse-lhe Jesus no 19, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aqui está, e chamou-os, e disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eu entendo o que é Jesus falando. Só que na antiga tá, disse-lhe Jesus, a palavra dele. Ele disse. E na nova, e o chamou e disse, e o chamou e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, a ausência do nome de Jesus, que tem na antiga, no versículo 19, e que tem no versículo 21, e a ausência do nome dele no 19 da Bíblia Nova, e a ausência do nome dele no 21 ou 22, que teria que estar, aqui está no finalzinho, na antiga está o nome dele, Jesus o chamou, no finalzinho do versículo 21, teria que estar, ou no finalzinho, teria que estar, Jesus o chamou. Entende? Tinha que estar essa narração do nome dele. O nome dele tinha que estar aqui, sim. Eu acho importante que esteja. Sim, então isso me chamou a atenção. A ausência do nome dele, do nome de Jesus, na Bíblia atual. Vamos aí no 22. E chamou-os, eles deixando imediatamente o barco
e seu pai seguiram-no. Então, dá para entender que foi Jesus que fez isso? Sim, dá para entender. Mas a ausência do nome dele me chamou a atenção, sim. No 23. Jesus cura os enfermos, é o título, na antiga. Percorria Jesus toda a Galileia. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. No 23, e percorria Jesus toda a Galileia. Nesse, o nome dele se faz presente. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, a gente só vê o verbo está na mesma colocação, a gente só vê a enfermidade por moléstias, que foi a mudança que alterou. Ai, gente, eu fico lendo e dá vontade de interpretar a Bíblia de acordo com o que eu entendo, mas esse não é momento para isso, a gente está fazendo outra coisa, eu estou fazendo outra coisa. Mas ensinando nas sinagogas deles, guarda isso, nas suas sinagogas, ensinando na sinagoga deles, ensinando nas suas sinagogas. Jesus ia percorrendo, ensinando nas suas sinagogas. Só guarda isso porque devo fazer um vídeo mais à frente falando sobre isso. 24. Sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Idêntico, praticamente idêntico. 25, versículo 25, último versículo desse capítulo. Seguiam-no grandes multidões da Galileia. Seguiam-no grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. E seguiam-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Um capítulo idêntico ao outro. Só realmente o que me chamou a atenção foi a falta de ausência do nome de Jesus no versículo 19 e 21, ou no 22 teria que estar idêntico. Por isso que a gente tem que ler, por isso que a gente tem que buscar. Porque eu estou começando a achar que querem, que a gente acha que a Bíblia sofreu tanta alteração assim, sem ter sofrido. Porque quando uma mentira, a gente acredita numa mentira como se fosse verdade, acaba que é verdade, e a gente fica, né? Às vezes eu ouço pessoas pregando falando assim, em tal versão tá essa palavra, na outra, né? E conta umas 3 palavras de uma versão só, e cria maior confusão.
Sendo que parece que tem versões que não sofreram, graças a Deus, tanta alteração assim. Mas é aquilo, ainda estamos no começo do livro de Mateus, ainda tem muito a ser lido. E tudo que toca o nome dele, e tudo que toca ele, tudo que toca o Deus Pai, o Espírito Santo e tudo que ele fez, e o ensinamento dele, é o que a gente tem que prestar atenção, porque é isso que importa. Vou tirar a foto e vou estar postando. Bom, gente, tudo de bom para vocês.